E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Enzo, eu sou professor de Química e hoje eu vou falar um pouquinho sobre forças intermoleculares, que é um assunto bem recorrente no Enem. Então, gente, primeiramente, o que são forças intermoleculares? Basicamente, são forças atrativas que ocorrem entre moléculas diferentes. Então, não existe força intermolecular que é repulsiva, que vai fazer uma molécula ficar mais longe da outra. Todas as forças intermoleculares são atrativas, que fazem uma molécula ficar mais perto da outra, assim como mostra esse desenho aqui. E elas têm caráter elétrico, então são fatores elétricos que vão explicar como que essas forças intermoleculares acontecem. E essas forças influenciam diversas propriedades das substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, solubilidade, e por aí vai. Vários fatores são influenciados pelas forças intermoleculares. E aí, gente, quais são os tipos de forças intermoleculares, né? Nós temos basicamente quatro tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, que também é chamada de interação de dipolo induzido, ou de força de London, ou de força de dispersão. A gente tem a interação também do tipo dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio e também é chamada de interação de hidrogênio, e temos também a íon dipolo, que são os quatro tipos que costumam cair no Enem. Vamos falar um pouquinho melhor de cada agora. A interação do tipo dipolo induzido ocorre com moléculas que possuam apenas ligações apolares ou ligações pouco polares. Ligações apolares são aquelas que ocorrem entre átomos de um mesmo elemento, então são ligações carbono-carbono, hidrogênio-hidrogênio, oxigênio-oxigênio e por aí vai. Já as ligações pouco polares são aquelas entre átomos de elementos que têm eletronegatividades bem parecidas. Um dos maiores exemplos de ligação pouco polar é a ligação CH, carbono-hidrogênio, que ela aparece muito nas moléculas orgânicas. O segundo tipo é o dipolo-dipolo, que ocorre entre moléculas que possuam ligações polares, porém são ligações polares, mas não muito, porque aí se for muito polar, aí já vai ser ligação de hidrogênio, que eu vou falar já já. E aí alguns exemplos de moléculas que realizam interação do tipo dipolo-dipolo são o HCl, o HBr, o HI, o CO, porque esses elementos aqui, por exemplo, o H e o Cl, eles têm eletronegatividades bem diferentes, então uma ligação entre esses dois forma um dipolo elétrico, né? Uma região fica positiva, a outra fica negativa. Porém, a eletronegatividade deles não é assim muito diferente, tipo, gritantemente diferente. Porque aí, quando a eletronegatividade dos dois elementos envolvidos numa ligação for gritantemente diferente, a gente tem a ligação de hidrogênio, que não é uma ligação química, é uma interação intermolecular, que ocorre entre moléculas diferentes. Elas ocorrem entre moléculas que possuem ligações FH, OH ou NH, que é o que a gente chama de FON, né? Então, a ligação de hidrogênio ela ocorre em moléculas que possuem a ligação FON-H. Por que flúor, oxigênio ou nitrogênio? Porque são os três elementos mais eletronegativos. E o hidrogênio é um dos elementos menos eletronegativos lá entre os ametais. Então, a eletronegatividade de flúor, oxigênio e nitrogênio, quando comparado com hidrogênio, são eletronegatividades muito diferentes, gritantemente diferentes. E aí nós temos também a interação do tipo íon dipolo, que aí ela já vai ocorrer entre uma molécula que possua um dipolo e um íon. Só lembrando que essa molécula que possui um dipolo, ela pode realizar interação do tipo íon-dipolo, mas ela também pode realizar, dependendo do quão polar ela é, ligação de hidrogênio ou dipolo-dipolo. Nós falamos agora há pouco um pouquinho sobre eletronegatividade. Agora é importante a gente se aprofundar um pouquinho no que é eletronegatividade. Basicamente, ela é a tendência de um elemento a puxar elétrons para próximo de si. Então, quanto maior é a eletronegatividade de um elemento, com mais facilidade ele puxa elétrons para perto de si. E aí, gente, essa é uma escala de eletronegatividade que é importante a gente ter em mente, né? Sendo que aqui a esquerda é o mais eletronegativo e a direita é o menos eletronegativo. Essa escala é importante porque vários desses elementos aqui costumam cair em prova. E aí tem uma frase, que é um processo mnemônico, que nos ajuda a decorar essa ordem aqui, que basicamente é a seguinte frase:
Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro Hospital dos Metais. Lembrem-se dessa frase que pode ajudar muito vocês na hora da prova do Enem. E outra coisa que é importante lembrar é que as ligações pouco polares, ou seja, aquelas presentes nas substâncias que fazem interações do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, são aquelas ligações que ocorrem entre elementos que estão a um máximo de 2 elementos de distância nessa escala. Por exemplo, a ligação fósforo-hidrogênio e a ligação carbono-hidrogênio. Olha só, fósforo, hidrogênio e carbono e hidrogênio. Eles estão bem próximos nessa escala, né? Mas, por exemplo, uma ligação enxofre, S, hidrogênio, já tem aqui eletronegatividades muito diferentes. Então, uma ligação enxofre-hidrogênio, ela já não é considerada pouco polar. Ela já é considerada uma ligação polar. Ou seja, uma substância que tem uma ligação enxofre-hidrogênio, ela já pode fazer interação do tipo dipolo de polo. E não mais dipolo induzido, que só ocorre com moléculas que têm ligações apolares ou pouco polares. Agora, gente, vamos falar um pouquinho da intensidade das forças intermoleculares, né? Basicamente, a ordem crescente de força das interações intermoleculares é a seguinte: dipolo induzido é a mais fraca, depois vem a dipolo-dipolo, que é intermediária, depois vem a ligação de hidrogênio, que é mais forte, e depois vem a mais forte de todas, que é a íon dipolo. É a interação intermolecular, ou força intermolecular, é a mesma coisa, né? Mais intensa de todas. Então, gente, por hoje é só. Boa prova do Enem para vocês e até a próxima!